O jejum, a gente tem muitos estudos comprovando que ele pode aumentar a longevidade. Estudos de tudo quanto é modelo animal, e tem pessoas hoje já fazendo jejum intermitente, tudo indica que no ser humano vai funcionar da mesma maneira, tá? É muito interessante os estudos do David Sinclair, talvez um dos maiores especialistas em longevidade no mundo. Mas como que o jejum intermitente funciona, tá? Eu vou falar desde a questão do emagrecimento, que eu sei que as pessoas adoram a saber disso. Jejum intermitente não emagrece, isso que fique muito claro, tá? Você tem 24 horas no seu dia. Se você está comendo 3.000 calorias por dia, seu metabolismo é para 2.500, você vai engordar. Se você fizer jejum intermitente, passar 16 horas sem comer e comer suas 3.000 calorias naquelas 8 horas, você vai engordar do mesmo jeito. Então, jejum intermitente não emagrece. Só que quando você deixa de comer 16 horas, aumenta a probabilidade de que você esteja reduzindo suas calorias, né? Então, aquela velha história, coma de 3 em 3 horas, está aumentando a chance de comer muito. Então, quando você reduz sua janela de alimentação, você tende a comer menos. Quando você faz jejum intermitente repetidas vezes, aquele período em que você não produz insulina faz com que melhore sua sensibilidade à insulina, ou seja, você passa a metabolizar os carboidratos melhor. Então, ele sim aumenta as chances de você emagrecer. Se você comer menos às 8 horas, você vai emagrecer. Agora, qual que é a grande vantagem do jejum intermitente relacionado ao envelhecimento? O jejum intermitente, ele faz com que a célula se volte para dentro e consuma o lixo celular. Ela faz a autofagia, que nós chamamos, que gerou até um prêmio Nobel, esqueci o nome do japonês, do pesquisador, mas gerou um prêmio Nobel já ao mecanismo de autofagia celular. Esse mecanismo de autofagia vai limpando o seu organismo e com isso você passa a viver mais. O que já está comprovado, restrição calórica, isso já está comprovado em qualquer organismo biológico. A restrição calórica, que é ingerir o mínimo possível de calorias, desde que existam os nutrientes adequados, faz com que qualquer organismo biológico viva mais. O jejum intermitente parece mimetizar, ou seja, parece ter o mesmo efeito sobre o nosso organismo, tá? Isso passa pela produção de uma proteína chamada sirtuína, que essa sirtuína vai regulando o nosso organismo para que nós consigamos viver mais anos e viver com saúde, isso que é importante, né? Então você pega os camundongos, é muito interessante você ver o camundongo ali, que faz o jejum intermitente ou restrição calórica, aquele que não faz. O macaco rhesus, né? O macaco é mais parecido conosco, então você se impacta mais, mas você pega 2 macacos da mesma idade, um tá pulando, um tá lá com o pelinho todo marronzinho, todo bonitinho, o outro tá do outro lado, quieto, velho já. É impressionante. Faz muita diferença, Exato. né? Vocês costumam medir muito pelo telômero, né? Pô, você tá com um telômero encurtado, sua idade biológica é 60 e você tem 50. O que é isso, essa tecnologia que permite a gente entender a idade biológica com tanta acuricidade assim? Na ponta dos nossos cromossomos, tá? Existe uma partezinha chamada telômero, tá? Então, nossos cromossomos é onde fica guardado o nosso material genético. Aqueles xizinhos que todos devem lembrar da aula de biologia, que eles tinham que decorar que existiam os xizinhos, que é o nosso DNA. Esse xizinho na ponta tem o telômero, e esse telômero, a cada divisão celular, ele vai diminuindo, tá? Então, lá atrás, quando começou-se a estudar a longevidade, tem um pesquisador, o Leonard Hayflick, que ele criou o limite de Hayflick, que a célula só poderia se dividir determinado número de vezes, porque o telômero ia diminuindo, tá? E aí, recentemente, se não me engano foi em 2007, descobriu-se que existe a telomerase, que ela pode aumentar o tamanho do telômero. Foi Elizabeth Blackburn, se não me engano, que descobriu essa telomerase, né? E aí a gente descobriu o quê? Que o telômero pode aumentar ou diminuir dependendo da maneira como a gente vive, né? E então eu consigo falar para você, Marcelo, olha, seu telômero tem um tamanho esperado para uma pessoa de 30 anos, por exemplo, tá? Eu vou dar um exemplo. Eu tenho 42 anos e a minha idade biológica quando eu tinha 41, há um ano atrás, era de 30. Uau! Pelo meu telômero, tá? Então a gente consegue medir a idade biológica. Eu tenho pacientes que têm 52 anos e a idade biológica dele estava em 38, tá? Então, e o oposto, quando você pega alguém
Ruim normalmente é uma pessoa mais inflamada. Indivíduos estressados, tá? Eles vão ter uma idade biológica maior. É muito interessante, se alguém quiser entender mais sobre isso, essa pesquisadora que ganhou o prêmio Nobel pela telomerase, ela escreveu um livro que chama-se O Segredo Está nos Telômeros. Ela conseguiu verbas do Instituto de Saúde americano para montar um centro de pesquisas, só que ela não está pesquisando remédios, ela está pesquisando quais padrões de comportamento que faz o nosso telômero aumentar ou diminuir. Então, indivíduos obesos, o telômero diminui mais rápido, ou seja, o relógio biológico está mais rápido. Indivíduos estressados, o relógio biológico está mais rápido. Esse indivíduo estressado começa a meditar, o relógio biológico passa a funcionar de maneira mais lenta, tá? O indivíduo obeso emagrece, o relógio passa a funcionar de maneira mais lenta, tá? E existe várias coisas. Então, lá ela descobriu que indivíduos que sofrem preconceito, o relógio biológico passa a funcionar de maneira mais rápida, ou seja, com o cara que está sofrendo preconceito, bullying, está envelhecendo mais rápido. Qualquer tipo de estresse tem vários, tá te atrapalhando. exato. Então tem várias coisas muito bacanas esse livro da Elizabeth Blackburn. Talvez eu esteja enganado sobre o sobrenome dela, tá? Mas acho que é Blackburn mesmo. E então tem esse estudo dos telômeros. Então hoje, quando você vai estudar algum tipo de intervenção para tentar melhorar o processo de envelhecimento, né, para tentar fazer com que o envelhecimento ocorra de maneira mais lenta, ocorra com mais qualidade, você está sempre medindo o telômero. É o marcador biológico mais fidedigno de envelhecimento. E aí tem algumas coisas que a gente já sabe que melhoram o tamanho dos telômeros. E eu imagino que isso, quanto antes seja feito, melhor. Porque se eu decidir, vou reagir aqui quando eu tiver 70 anos, talvez você não consiga ter tantos benefícios em relação a isso, porque você já destruiu boa parte do seu corpo, né? Exatamente. Você viveria 75, você talvez vá viver 76,5. Só que se você tem 30 e resolve começar a ter padrões de comportamento que melhoram o seu telômero, que melhoram seus marcadores inflamatórios, seus marcadores de oxidação, que diminuem a sua glicação, que é o dano que o açúcar causa por seu organismo, mas fazer seus 30 anos, a chance de você chegar em 90, 100, 110, 120 é muito maior. Né? Então, quando você começa a se preocupar cedo com a longevidade, você tem grande chance de conseguir extrapolar todos os limites que a gente considera normais hoje. Então, os pesquisadores, eles acreditam que as pessoas que hoje, aos 30, 40 anos, estão se cuidando, e lógico, e não tem um componente genético muito ruim, vão viver 120 anos. Né? Tem um pesquisador, que é o Albert de Grey, que ele fala o seguinte, que hoje, se você se cuidar hoje, com a medicina tradicional, tá? Se você vê que você está controlando o seu açúcar, está controlando todos os seus marcadores inflamatórios, você que viveria 80 anos, consegue viver 90. Só que ele fala, só que hoje você tem 40. Esses 50 anos que você vai viver, daqui a 20 anos, vai ter uma novidade que vai conseguir fazer com que você viva mais 10. E que cada ano incremental que você ganha, dá tempo de chegar a novas tecnologias. E eles acreditam que daqui a pouco a gente vai chegar numa época em que você vai ganhando anos, a tecnologia vai entrando e que teoricamente você não vai ter um limite. A gente vai vencer o tempo. De vida, vencer o tempo. E aí tem um livro que já foi traduzido para o português, que é A Morte da Morte. Não sei se você já viu esse livro. Não vi, que interessante. A Morte da Morte é o seguinte, tem uma associação americana, os transhumanistas, que os transhumanistas acreditam que através dos avanços hoje em edição genética, através da biotecnologia, da nanotecnologia, inteligência artificial, a gente vai conseguir mudar o nosso organismo a ponto de nós nos tornarmos transhumanos, a ponto de nós mudarmos realmente a todas as nossas capacidades. E aí tem um espanhol que faz parte dessa associação, ele escreveu esse livro que ele conta tudo que está se estudando no mundo para vencer a morte, e que ele fala que essa é uma das indústrias onde mais se vai investir nos próximos anos. Lá ele fala que vai ser em 10 ou 20 anos a principal indústria do mundo. Caramba. Porque ele fala o seguinte, cara, todas as pessoas que estão envelhecendo, a gente tem toda uma geração que está passando a querer realmente não envelhecer. E aí se você pegar todos os grandes bilionários da tecnologia, todos eles têm uma empresa lá dedicada a estudar longevidade. Então você pega o Google tem uma empresa que é só dedicada à longevidade. Você pega a Amazon, ela tem uma empresa só dedicada à longevidade. Então todos eles têm
investindo milhões não, né? Bilhões e bilhões de dólares para estudar a longevidade.